E aí galera, beleza? Tudo bem? Então hoje a aula vai ser de cladística, o módulo 2 do setor 142, lá na apostila 1, beleza? Então aqui é a indicação da onde você encontra os exercícios de aplicação de teoria, tá bom? Então vamos lá, cladística, ele é um método de reconstrução das relações de parentesco entre os seres vivos, tudo bem? Então é uma forma de classificar os seres vivos em que o que a gente vai analisar fundamentalmente é a ancestralidade comum. Então, para eu montar os níveis taxonômicos, seja gênero, família, ordem, todos aqueles que a gente já viu, eu tenho que buscar características que indicam que eles são parentes evolutivos, ou seja, tem que ter uma ancestralidade comum. Então, a gente vai considerar aqui o critério para a formação dos grupos de classificação dos seres vivos é o parentesco evolutivo. Por que isso é importante? Antes dessa ideia, a classificação usava características que não necessariamente indicavam parentesco. Então eu poderia pegar uma característica como as asas e falar assim, ó, vamos formar o grupo daqueles que voam. As asas das borboletas e as asas das aves, eles surgiram de um mesmo ancestral, é um indicativo de parentesco evolutivo? Não. Então esse tipo de classificação é considerada artificial. Agora, na cladística, esse tipo de classificação não pode ser feita. Então todo e qualquer grupo de classificação na cladística obrigatoriamente tem que nos mostrar a ancestralidade. Tudo bem? Para a gente ter um maior domínio desse assunto, eu vou mostrar para vocês que a evolução se dá em dois níveis, em dois processos. O primeiro deles é a anagênese. A anagênese, ela é quando a espécie vai mudando ao longo do tempo, porém não surgem espécies novas. Então essa é a grande característica. Então veja aí na tela, ó. Você tem as borboletinhas mudando ao longo do tempo, porém não aumentou o número de espécies. Houve a mudança, houve evolução, porém não houve o aumento do número de espécies. Nós chamamos isso de anagênese. Tá? Na nossa explicação posterior, você vai ver onde isso ocorre. O outro tipo de processo evolutivo é a cladogênese. Nessa situação, você tem mudanças muito grandes e que vai gerar duas espécies. Então, eu vou formar aqui mais espécies, então eu aumento o número de espécies. Só para entender a origem da palavra. Gênese é a origem, olha lá. Clado é grupo, então formam-se novos grupos. Então você tem aí, ó, a divisão do grupo original em dois e eles ocorrendo aí mutações e seleção natural, dando origem a espécies diferentes. Tudo bem? Lembre-se, se são espécies diferentes, eles não têm cruzamento entre eles. Legal? Então ocorre a anagênese e a cladogênese. Uma outra coisa que é importante na discussão para entendermos a cladística é a questão da análise de características compartilhadas. Qual é o problema aqui? Quando eu analiso um grupo, vamos dar exemplos do grupo dos vertebrados. Então eu vou formar o grupo dos vertebrados. Esse é o meu nível taxonômico. Eu vejo que todos os vertebrados possuem características que descendem de ancestrais, como por exemplo a notocorda, as fendas faringianas, as vértebras, crânio. Então todos os vertebrados têm notocorda, fendas faringianas, vértebras e crânio. Porém, a notocorda e as fendas faringianas só ocorrem nos vertebrados? Ou os vertebrados compartilham essas características com outros animais? Se isso ocorrer, a gente vai falar que essas características são ancestrais ou plesiomórficas. Plesiomorfia, então são características ancestrais. O que isso significa? Que o grupo que eu estou focando, analisando, estudando, criando, vertebrados, embora compartilhe essas características, outros organismos fora do grupo também têm. Então surgiu antes, é uma característica antiga. Agora, se a característica é exclusiva do grupo, então a característica é do grupo, ela é derivada, uma característica derivada, é uma novidade evolutiva, beleza? Vou dar exemplos aqui novamente. Então eu tenho agora, ó, o grupo que a gente chama de amniotas. Os amniotas são aqueles animais que nós chamamos de répteis, aves e mamíferos. Todo e qualquer amniota tem vértebras. Mas só os amniotas têm vértebras? Não. Ou seja, você tem
os anfíbios que têm vértebras, mas não são amniotas, então é uma característica ancestral. Para o grupo que eu estou analisando, o ovo com casca é novidade evolutiva. Por quê? Porque surge no grupo. Toma cuidado, você é mamífero e é considerado um amniota, mesmo não produzindo mais ovo com casca. Nós somos derivados de animais que tiveram ovos com casca. Entendeu? Aqui, ó, ancestral e derivado. Vou dar outro exemplo para você. Os mamíferos, tá certo? Ó, os mamíferos também têm a mesma situação. O mamífero é um grupo entre os amniotas. Ele é um grupo entre os amniotas. O ovo com casca é exclusivo dos mamíferos? Lembra lá no ornitorrinco? Não, outros têm. Então, para o grupo dos mamíferos, ter ovo com casca é uma característica ancestral, primitiva, plesiomórfica. Já ter pelos é exclusivo do grupo, surge nele, é uma novidade evolutiva. Então é uma apomorfia, beleza? Conjunto de características derivadas nós chamamos de sinapomorfia. É o caso dos pelos, glândulas mamárias, diafragma, que ocorrem nos mamíferos, beleza? Agora, tendo isso na sua mente, a gente vai ver aqui, ó, o cladograma. O cladograma é como o vestibular te apresenta tudo isso. É um esquema que mostra as relações de parentesco. Como é que eu construo isso? Eu vou colocar o ancestral sempre embaixo. Em alguns esquemas ele é colocado à esquerda, mas aqui vai ficar embaixo. E conforme você vai olhar o esquema, o mais para baixo é o passado, o mais para cima é o recente. Então você vai ver o tempo passando de baixo para cima. E aí você vai fazer uma linha. O que significa essa linha? Né? É um conjunto de organismos ancestrais que se sucederam no tempo. Para a característica que eu estou focando, não houve mudança significativa, ou seja, ocorreu evolução, mas para aquilo que é o foco, não teve mudança. É a anagênese. Quando tem uma novidade evolutiva significativamente importante, eu vou dividir essa linha, eu vou bifurcar. Então eu vou ter um nó. No nó é que surgiu uma novidade evolutiva. Então agora eu tenho dois grupos. O grupo que não tem a novidade, no meu caso eu coloquei o A, e o grupo que tem a novidade. Aí eu formo as outras linhas. Então essas outras linhas elas vão mostrar, de novo, um conjunto de organismos que se sucedem no tempo, mas que não têm mudanças significativas para o que eu estou analisando. E aqui, ó, veja, eu posso bifurcar de novo. Então vamos usar o meu exemplo. Eram todos cordados, aqui no ancestral cordados, surgem as vértebras. Então separou aqueles que continuavam sem vértebras e aqueles que têm vértebras. Depois esses que têm vértebras dão origem àqueles que têm ovos. Então passa a ter o grupo dos sem ovos e o grupo com ovos. Então eu posso fazer várias situações como essa. O importante é você entender a leitura do gráfico. Vamos aqui, ó, dar um pouco mais de detalhes. Então aqui, ó, a sequência de ancestrais compartilhados por A, B e C. Então se eu pegar um organismo aqui na base, lembre-se, ele é ancestral de todos. Agora, se eu pegar aqui, ó, nessa outra linha, ele só é ancestral de B e C e não de A. E se eu pegar aqui, ó, ele é só ancestral de A. Certo? Então, dependendo da linha que você pega o organismo, ele é ancestral de todos ou não. Beleza? Outra coisa importante. Quando você tem isso em vestibulares, ó, esses dois cladogramas, eles são idênticos na informação que ele está passando. Mesmo eu tenha trocado de posição aqui, ó, do B para o C, e do C para o A, ó, é a mesma coisa. Então veja nesse exemplo aqui, ó, gorila, chimpanzé e homem. Ou gorila, homem, chimpanzé, a informação é a mesma, não mudou a informação. Beleza? Agora vamos para um outro ponto importante. Como é que cai em vestibular? Ó, qual é o grupo mais próximo evolutivamente de B? Então, como é que eu acho o parente mais próximo? Eu vou olhar o ancestral comum mais recente. O ancestral comum mais recente é o de B com C, certo? Então, C seria a resposta, beleza? Olha outro exemplo agora, ó. Qual é o domínio? É o mais próximo de árquea. Então eu tenho o domínio bactéria, árquea e eucária. Bactéria e árquea são procariontes, beleza? Porém, o ancestral comum mais recente de árquea é com eucária, que é um eucarionte. Então toma cuidado que isso aqui pode levar o aluno a confundir. Outro exemplo, ó. Qual animal é mais próximo do jacaré? Então você tem aqui, ó, o lagarto, o jacaré e a galinha. Pô, mas lagarto não é um jacaré pequeno? Não, não é. Então veja que o jacaré é mais próximo de uma ave
do que de um lagarto, porque o ancestral, ó, é mais recente. Toma cuidado, porque eles exploram essas situações. Tudo bem? A gente vai mudar agora o foco. A gente vai estudar 3 tipos de grupos extremamente importantes na análise de alguns exercícios de vestibulares. Esse é o mais importante deles. Na lógica da cladística, todo e qualquer grupo tem que ser monofilético. O que isso significa? Que quando eu monto o grupo, eu vou pegar o ancestral e todos os seus descendentes. Não posso deixar nenhum de fora. Então veja aqui que eu peguei o ancestral de 5 e 6, não deixei nenhum de fora. Então isso aqui, ó, é um grupo monofilético. Dando exemplo, ó, vamos pegar aqui um grupo maior, alga, musgo, avenca, sequoia, capim e rosa. Eu vou selecionar aqui, ó, eu peguei um ancestral e todos os seus descendentes. Então, esse grupo é um grupo monofilético das dicotiledôneas. Ó, outro grupo aqui, ó, vou pegar o capim e a rosa, então eu peguei o ancestral de capim, rosa 5 e 6, então monofilético, angiosperma. Eu estou aumentando o grupo. Ó, outro exemplo, sequoia, capim rosa, eu tenho as espermatófitas, é um grupo monofilético, beleza? Então, grupo monofilético, lembre-se, eu pego o ancestral e todos os seus descendentes. Agora, só para dar um exemplo entre animais que é importante, ó, grupo dos tetrápodas, todos aqueles que têm patas para locomoção na terra, um grupo monofilético, legal? Agora, grupo parafilético, ele é parecido com o monofilético, então por isso pode confundir, a diferença está na totalidade dos descendentes que fizeram parte do grupo. Então eu vou pegar um ancestral, porém eu não vou pegar todos os descendentes, eu vou deixar algum de fora. Então olha aqui no esquema que o 6 não foi incluído. O ancestral que eu escolhi, ele é ancestral de 4, 5 e 6, mas eu não peguei o 6. Então, grupo parafilético. O exemplo mais importante disso, né, para exercícios de vestibulares, é esse aqui, ó. Desculpa, eu voltei, ó. É esse aqui, ó. Atum, sapo, jabuti, cobra, jacaré e pomba. Eu peguei um ancestral de jabuti, cobra, jacaré, mas não coloquei a pomba. Então eu formei o grupo dos répteis. Isso quer dizer que o grupo dos répteis é um grupo parafilético. E, portanto, não pode ser um grupo da cladística, certo? Tem que rever ele. Legal. Aí, ó, agora a gente vai para o último grupo, o grupo polifilético. O grupo polifilético é quando eu pego organismos descendentes que não vêm do mesmo ancestral. Então olha no esquema aqui, ó. Eu peguei organismos que descendem de ancestrais diferentes. Então eu formei um grupo porque eles são portadores de asas, animais voadores, ou porque eles têm o corpo vermiforme. Seja lá qual for a característica, não é uma característica que indica parentesco evolutivo. É um grupo artificial. O exemplo importante desse grupo artificial é o que a gente faz aqui, ó, juntando a pomba e o rato, os mamíferos e as aves. O que eles têm em comum? A homeotermia. Só que o que é importante você entender? A homeotermia dos mamíferos e a homeotermia das aves não é algo que surgiu no mesmo ancestral. Eles surgem independentemente. Então é um grupo artificial, polifilético. E aí, ó, um exercício só para a gente finalizar. Observe os cladogramas abaixo e assinale a afirmativa correta. Considere A, B e C como sendo 3 espécies distintas. Beleza. Os 2 cladogramas mostram relações evolutivas distintas. São diferentes? Perceba, não, é o mesmo. Ó. A bifurcação entre A e B se manteve e C está separado. Então é igual. Perceba que os nós que separam B de A é um só e que separam C de AB são 2. B, as espécies A e B fazem parte obrigatoriamente de um gênero distinto de C? Não, eles podem ser o mesmo gênero. Pode ser A, Homo sapiens, B, Homo neanderthalensis, e o C, Homo erectus. Pode ser todos do mesmo gênero. C, A, B e C formam um grupo monofilético? Sim. Se eu pegar o ancestral lá embaixo, o primeiro ancestral, que é a primeira bifurcação, ele é ancestral comum de A, B e C. Então, se eu formar um grupo com esses 3, eu tenho um grupo monofilético. Então, a resposta é a C. Beleza, gente? Só para confirmar, porque os demais estão errados, ó. A, B e C não compartilham o mesmo ancestral. Eles compartilham e A, B e C formam um grupo polifilético. Eles não têm o mesmo ancestral comum. Eles têm. Então, é a C mesmo. Beleza? Então aqui, ó, sugestão de tarefa para você trabalhar em casa e aqui o gabarito dos exercícios de aplicação. Tudo bem, pessoal? Bons estudos e a gente se vê em breve.